Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks Mobilidade Elétrica. A nós hoje junta-se Helena Silva, CTO do CEA, para falar um pouco deste tema que segue amanhã para as bancas com o Jornal Económico. A mobilidade elétrica, os veículos elétricos, aliás, são um segmento de mercado que tem crescido de forma rapidamente e de forma muito acelerada. Importa perceber aqui, Helena, como é que chegamos ao ponto em que estamos e para onde é que vamos. Que análise é que tira ao crescimento desta vertente de mercado nos últimos meses e nos últimos anos, digamos? Ahm, eu acho que foi um crescimento e uma aceleração inevitável. O CEA tem trabalhado esta área da mobilidade elétrica e da sustentabilidade nos últimos 15 anos. Nós, em 2008, estivemos na liderança do Programa de Mobilidade Elétrica em Portugal, que juntou várias entidades e cidades, e fomos o primeiro país com uma rede de carregamento interoperável a nível nacional, que só não evoluiu por falta de ambição e de mesmo a indústria acreditar e várias entidades nacionais, comprometendo essa capacidade de internacionalizar a tecnologia que foi desenvolvida a partir daqui e colocar Portugal nessa liderança. Portugal tem sido uma referência ao nível do modelo de mobilidade elétrica. Desenvolvemos um primeiro carregador com a EFASEC para veículos elétricos em 2008, 2009. Hoje a EFASEC é uma referência internacional no carregamento elétrico. Por essa altura também desenvolvemos uma plataforma de gestão de mobilidade elétrica e, de facto, estávamos bem posicionados para poder liderar esta área. Aquilo que era na altura uma oportunidade é agora um imperativo. E hoje estamos, como todos sabemos, a menos de 10 anos para reduzir as emissões em metade, até à neutralidade carbónica em 2050, e em 2035 já não serão vendidos veículos a combustão na Europa. Para além disso, a pandemia e a guerra na Europa mostram-nos a necessidade de uma soberania, quer da Europa, quer dos países, em vários setores, e principalmente no setor energético. Portanto, os vários intervenientes na mobilidade elétrica, desde a política pública, a indústria automóvel, aos operadores de energia e de telecomunicações, até aos fornecedores e mesmo as entidades do sistema científico e tecnológico, estão obviamente hoje mais conscientes do que nunca que é necessário criar as condições a todos os níveis para acelerar a mobilidade elétrica. E hoje assistimos a várias propostas de projetos que estão já em desenvolvimento, algumas delas quer na área do hidrogênio, quer na área do lítio, por parte de entidades do setor energético e outras de base nacional. No CEA estamos envolvidos numa agenda de mobilidade para a neutralidade carbónica nas cidades, a Bineutral, liderada pela NOS, que envolve vários parceiros, quer da indústria automóvel, quer do setor energético, empresas como a Salvador Caetano, a Simoldes, a TMG, a EDP, e várias entidades do sistema científico e tecnológico, e propomos-nos a desenvolver, industrializar e operar a partir de Portugal novos serviços de mobilidade que envolvem novos veículos, novas formas de os conectar, tendo em vista o contributo destes vários serviços para a neutralidade carbónica e também incentivar as pessoas no uso desses novos modos de mobilidade. Como a Helena referiu, essa falta de ambição, falta de ação inicial, rapidamente se transformou numa obrigação comunitária, regulatória, e não foi assim em um espaço de tempo tão prolongado como se calhar a indústria e os fabricantes de automóveis Certo. desejariam. Como você que está numa posição de contacto mais privilegiada com essa própria indústria, e que referiu a alguns agentes de telecomunicações e de outras áreas de atuação que entram também nesta equação, como é que essa indústria está a trabalhar, ou se estão todos a conseguir acompanhar o passo dos outros a um ritmo certeiro
para receber estas metas que também elas são muito ambiciosas? Eu penso que nós temos aqui várias abordagens que também dependem da liderança, dos vários níveis de liderança dos processos. Como sabemos, a indústria automóvel em Portugal tem várias fábricas, mas a liderança não está no nosso país e, portanto, as nossas empresas são fornecedores de grandes clientes, principalmente europeus, e, portanto, aqui responde-se muito às necessidades dos grandes construtores. E, por isso, o que os fornecedores neste momento procuram é dar resposta a estes novos desafios. Por parte das empresas nacionais, é esse esforço que se está a fazer. Por outro lado, o que nós temos vindo a propor é, tendo em conta a capacidade que nós construímos, o ecossistema que nós construímos entre o sistema energético, entre empresas da energia, os operadores também de telecomunicações e também algumas empresas da indústria automóvel que, pelas suas características, têm grande flexibilidade para se focarem no desenvolvimento de veículos de nicho, quer 2 rodas, 4 rodas, quer mesmo autocarros. É que nós podemos ter 2 caminhos, um caminho que seguimos e continuar a fazer o nosso negócio com os grandes construtores e, por outro lado, procurar novas oportunidades dentro destas alterações que estão a acontecer de forma acelerada. E aqui penso que Portugal tem condições para poder oferecer soluções complementares aos grandes construtores. Estamos a falar de veículos de nicho, estamos a falar de bicicletas. Portugal é por exemplo, o maior produtor de bicicletas da Europa, e a bicicleta pode ser cada vez mais um modo de mobilidade nas cidades alternativo ao veículo individual, mas também a questão de veículos citadinos, 100% elétricos para novos modos de uso e também a importante integração com o transporte público. O objetivo aqui é nós reduzirmos drasticamente as emissões nas cidades e poder dar novas opções às pessoas e incentivá-las para se moverem de forma diferente nas cidades. Mas Helena, ao mesmo tempo que assistimos aqui a um revolucionar de paradigmas no que diz respeito aos transportes que escolhemos usar, e enunciou aqui bem alguns exemplos desses métodos mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, assistimos também, a par com este potencial que não só a Helena, mas outros líderes do setor identificam em Portugal, um potencial para construir, um potencial para fabricar, um desinvestimento crónico nessas indústrias. Ainda há poucas semanas entrevistávamos o CEO da Siemens Mobility, que apontava o dedo ao nosso país e dizia que nós não construíamos comboios, no fundo porque os nossos governantes não queriam. É esse o caso noutras indústrias? Portanto, já ouvimos falar ao longo dos últimos 10 anos de problemas nas fabricantes automóveis, de problemas em fabrico e adaptação de veículos de transporte público para as cidades portuguesas. Ora, numa altura em que se fala de uma necessidade de reindustrializar a Europa, como é que a indústria portuguesa de facto está a trabalhar nesse sentido, numa leitura geral que se faz de modo grosseiro negativa? Penso que a questão aqui é, muitas vezes, existe alguma falta de acreditar que é possível, a partir do norte de Portugal, no nosso país, desenvolver novos produtos que tenham origem na nossa indústria e que sejam liderados por empresas portuguesas, porque nós não somos um país tradicionalmente produtor, somos um país que faz parte, que produz produtos para terceiros, portanto nós não estamos habituados a produzir, não temos tradição de produzir produtos próprios, e
A questão aqui é que com estes novos paradigmas de mudança, isto também são oportunidades para reposicionar as cadeias de valor a nível internacional e penso que se houve alguma altura nos últimos anos que isso poderá acontecer, penso que é esta altura. Temos condições para que Portugal, os vários atores possam se articular para isso acontecer. Temos as oportunidades associadas ao plano de resiliência e recuperação em curso, portanto aqui é importante colocar os investimentos naquilo que é importante para o nosso país e tendo em conta as condições de base. E, portanto, mesmo que exista muita vontade por parte da indústria, tem que haver também apoio, obviamente, incentivo da política pública e também de haver uma agenda de investigação e desenvolvimento que consiga dar suporte a esse desenvolvimento. Portanto, eu acho que se há a altura certa para isso acontecer, terá de ser agora, neste turbilhão entre a questão das alterações climáticas, uma guerra aconteceu na Europa, os ensinamentos da pandemia e, portanto, a questão do local, das cadeias de valor de proximidade, das novas oportunidades que temos e que devemos de aproveitar para a questão da neutralidade carbónica nas cidades, é importante usar estes argumentos todos e procurar estas oportunidades para posicionar Portugal neste novo paradigma. E como é que acha que um cenário de crise energética, que já se vive de forma mais acentuada em alguns países da Europa, não tanto para já em Portugal, mas em certos países mais dependentes de terceiros, aqui falamos inclusive do mercado russo, assistimos já a uma crise energética que se adensa e que irá inevitavelmente arrastar-se ao nosso país. Como é que esse cenário, que não se prevê resolver em poucos meses, irá afetar os planos que existem para a mobilidade elétrica? Eu penso que aqui a mobilidade elétrica pode ser um caminho, mas não estamos a falar só sobre o veículo individual, estamos a falar de otimizar os sistemas de mobilidade nas cidades, por exemplo, porque a questão aqui que nós estamos, as grandes tendências e aquilo que nós acreditamos no CEA é que o objetivo aqui é otimizarmos a forma como nós nos movemos nas cidades e, portanto, e a forma como nós vivemos otimizando aquilo que temos e, portanto, se existe uma crise energética, nós vamos ter que arranjar novas formas de viver para quer nas nossas vidas do dia-a-dia, quer na forma como nós nos vemos nas cidades, para que nós consigamos otimizar os recursos que temos. Portanto, penso que a mobilidade elétrica pode aqui dar uma resposta, ou pode ser mais eficiente no contexto de uma crise energética, olhando sempre para novas formas de uso dos nossos veículos e que não passa de todo apenas pelo veículo individual, passa sim por novas formas de mobilidade nas cidades. E além, falou e bem que não falamos aqui só do veículo privado e individual, que aliás é uma tendência que vai ficando para trás, vamos olhando cada vez mais para os carros, aliás, como um serviço e não como uma posse. E isso também muda a forma como utilizamos esses produtos, muda o seu tempo de vida, que é estendido para novos consumidores. Que caminho é que se tem trilhado aqui em Portugal na área dos transportes públicos? No início desta conversa falava de um projeto que se desenvolve a par com a nós. Que papel é que estas empresas, como gasolineiras, inclusive, que surgiram na era dourada do diesel, que passo é que elas estão a dar neste sentido? Porque aquilo que era o core business destas empresas vai deixar de ser num curto espaço de tempo e é preciso reformular o modelo de negócio do dia para a noite. Certo, penso que as empresas do setor energético estão já a trabalhar,
quer em novos modelos de negócio, quer também em novos vetores energéticos. A questão aqui é a energia é determinante para a questão da eletrificação dos transportes públicos, e o que interessa aqui é, para além do veículo privado, que é importante, é importante a eletrificação do transporte público, e é importante também aqui a sua integração na cidade, na infraestrutura e também com os utilizadores, para podermos também ter novos modos de mobilidade na mobilidade na cidade, utilizando também modos suaves de mobilidade. Portanto, eu penso que o setor energético, apesar de não ser tão rápido como o setor das telecomunicações, está com certeza a fazer novos investimentos, quer em novas fontes de energia como o hidrogênio ou o lítio, e está-se até a procurar ajustar a estes novos paradigmas. Penso que falamos pouco de uma questão fundamental, que é o utilizador final, que é o cidadão, que são as pessoas. As pessoas também vão ter que mudar a sua forma de se mover e de viver nas cidades, e aqui é importante que exista essa consciência. No CEIA temos trabalhado muito o tema da valorização das emissões evitadas na mobilidade, e foi nesse sentido que criámos, por exemplo, em 2015, com a Uber, o serviço Uber Green, em que os utilizadores desse serviço da Uber esses utilizadores eram quantificadas emissões evitadas nas suas deslocações e valorizadas sob a forma de créditos transacionáveis em novos serviços. E foi esse desafio que teve na origem da nossa plataforma de sustentabilidade Air, que no fundo foi desenhada para ligar as pessoas e as comunidades aos novos serviços de mobilidade das cidades, incentivando o cidadão a adotar novos estilos de vida sustentáveis para acelerar a transição para a neutralidade carbónica. E aqui colocamos o poder nas pessoas, e estas opções sustentáveis geram tokens, que são ativos ambientais que podem ser trocados por bens ou serviços ou usados para compensar localmente as emissões de carbono. É uma plataforma que foi selecionada pela Google Org em 2021 como um dos 10 projetos internacionais do programa Impact Challenge on Climate, e recebeu também em 2021 o Prémio Europeu da categoria de Produto e Estilo de Vida do novo Bauhaus Europeu. Com estas distinções, eu queria reforçar que este tipo de incentivos às pessoas para usar novos modos de mobilidade é importante para apoiar as cidades a atingir as metas e trazer para a vida das pessoas o poder de contribuir para a neutralidade carbónica. Portanto, independente dos esforços, dos grandes investimentos, quer do setor dos transportes, das telecomunicações e do setor energético, precisamos aqui muito que as pessoas também mudem os seus comportamentos, mas para isso acontecer também precisamos de quantificar esses comportamentos e de valorizar esses comportamentos. Muito obrigado, Helena Silva, por se ter juntado a nós nesta tarde. Sei que não se encontra em Portugal neste momento, por isso agradeço-lhe a disponibilidade que demonstrou para se juntar a esta iniciativa. Obrigada. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas sempre que quiser na JETV, jornaleconómico.pt. As JE Talks regressam já daqui a pouco às 5 da tarde. Fique desse lado e até já.